fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política a gente recebe mais uma vez a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT. Prefeita, mais uma vez, bem-vinda aqui. Um prazer muito grande estar aqui mais uma vez na Rádio Super com você, com o Rodrigo. É uma grande satisfação estar aqui. Obrigado. Bom dia, prefeita. Bom dia, prefeita. Seguinte, vamos falar primeiro sobre um acordo que a prefeitura conseguiu fechar para o pagamento integral do aumento dos 33% do piso do magistério. Poucos municípios do estado têm conseguido esse acordo, né, prefeito? O que foi, assim, o diferencial para o êxito aí da prefeitura de Juiz de Fora? Eu queria dizer que talvez esse seja o melhor acordo do Brasil, viu, Adriana? Porque não apenas nós aplicamos o piso, mas nós aplicamos esse aumento referente ao piso, 33%, linearmente em toda a carreira. Então, nós recompusemos a carreira do magistério, carreira dos trabalhadores de educação, que estava completamente detonada. Então, isso decorreu de condições políticas, quer dizer, a nossa convicção profunda de que é necessário investir em educação, que é necessário remunerar decentemente o magistério. O magistério brasileiro é um dos piores remunerados do mundo. Precisamos, na verdade, mais tempo com as crianças na escola, colocar todas as crianças na educação infantil. Esses são grandes consensos na área de educação. Eu sou professora, eu falei sobre isso a minha vida inteira, independente de estar ou não na prefeitura. Então, eu tive muita condição com o nosso governo de ouvir esse pleito dos trabalhadores da educação em Juiz de Fora, esse pleito foi conduzido pelo seu sindicato com muita competência, com muita capacidade de construção, e nós chegamos a um final feliz, que eu acho que, inclusive, respeita as condições da responsabilidade fiscal e, de outro lado, vai exigir de nós uma gestão mais racional dos recursos humanos na área da educação, e com isso nós conseguimos essa grande vitória para a educação e para os educadores, para os trabalhadores da educação em Juiz de Fora. Pois é, prefeita, a senhora toca nesse assunto e é importante, ninguém aqui discute a importância do aumento para os professores. Eu já disse aqui nesse microfone, inclusive, que para mim deveria ser a categoria mais bem remunerada pela importância que exerce, claro. Mas na época em que esse piso foi aumentado em 33%, o presidente da República foi acusado de estar fazendo gracejo com chapéu alheio, porque o governo federal aumenta o piso, mas quem paga essa conta são os municípios e também os estados, que a gente sabe ficam com a menor parte do bolo tributário daquilo que se arrecada. E aí a senhora disse que isso vai exigir uma austeridade maior no trato com o dinheiro público, enfim. A senhora precisou cortar gasto em outra área, e se precisou, cortou onde? E o que é essa austeridade maior para que a senhora conseguisse chegar a esse cumprimento do piso com esse aumento de 33%? Olha, eu quero partir dessa afirmação que você faz, do presidente da República fazer gracejo com chapéu alheio. Pura verdade. Eu era deputada e votamos o novo Fundeb muito contra a vontade do atual presidente da República. E foi por conta disso, inclusive, que o aumento do Fundeb, que fundamenta esse valor de acréscimo do piso do magistério, foi obtido. Isso foi uma luta muito grande travada no Congresso contra a base do governo e, afinal, prevaleceu a capacidade de mobilização da educação. Então, eu quero dizer que, de fato, o ônus recai sobre os municípios, sobre os estados, e nós deveríamos cobrar do governo federal uma participação maior dentro da responsabilidade federativa para que essa política seja implementada. Agora, nós vamos, na verdade, não é trabalhar com mais austeridade, nós vamos trabalhar com mais racionalidade. Nós estamos, nesse momento, realizando um grande concurso para o magistério em Juiz de Fora. Com isso, nós vamos poder trabalhar com pessoal efetivo, e isso certamente facilita que nós tenhamos uma política, uma gestão melhor dos recursos humanos do que agora, quando mais de metade dos trabalhadores da educação em Juiz de Fora são precários, são trabalhadores contratados, que na verdade variam a cada ano, o que compromete a qualidade da educação e certamente é muito nefasto para os direitos desses trabalhadores.
Prefeita, falando agora sobre eleições, né? A partir do dia 9, o ex-presidente Lula vem a Minas Gerais, inclusive ele ampliou a agenda dele, vai passar em Contagem e também no dia 11 vai estar aí com a senhora em Juiz de Fora, né? São cidades comandadas pelo PT. E no dia 9 ele vem aqui a Belo Horizonte fazer também o lançamento da candidatura do deputado Reginaldo Lopes ao Senado. E eu queria saber se esse encontro, essa vinda do ex-presidente Lula pode ser também uma possibilidade de fechar com o candidato ao governo, Alexandre Calil. Eu acredito que sim. Eu acredito que nós estejamos caminhando nessa direção. O Partido dos Trabalhadores não se dispôs a construir uma candidatura, apesar do seu tamanho, apesar da sua importância na política mineira. Então é possível que nós marchemos com a candidatura do ex-prefeito Alexandre Calil. Agora, Juiz de Fora certamente receberá o presidente Lula de braços abertos. Se dependesse de Juiz de Fora e da Zona da Mata, desde que o presidente Lula disputou pela primeira vez em 89, ele já teria sido o presidente da República. Há um amor muito grande aqui na nossa região, na nossa cidade, e vão acontecer encontros muito importantes, não só com as lideranças políticas da região e da cidade. Ele vai encontrar lideranças políticas de Juiz de Fora, de outros partidos, inclusive, muito importantes. Vai ter uma conversa com reitores, com dirigentes da educação superior pública, aqui na nossa cidade, que cedia uma das maiores universidades brasileiras, e vai finalmente ser abraçado pela militância apaixonada que a liderança Lula agrega, tanto no PT como fora do partido. Ô, prefeita, o ex-presidente Lula lidera praticamente todas as pesquisas de intenção de votos até aqui, mas nos últimos dias algumas declarações que ele tem dado têm feito alguns aliados ficarem meio preocupados. Foi agora com essa questão da declaração dos policiais, que ele precisou se desculpar, dizendo que cometeu um ato falho, a declaração da classe média, enfim, outras declarações que foram dadas pelo ex-presidente. Como é que a senhora tem acompanhado isso? E a senhora acha que essas declarações que foram consideradas de certa maneira inadequadas por muitos dos aliados do ex-presidente, essas declarações podem começar a servir de prato cheio para o outro lado, para o lado do presidente Jair Bolsonaro, e podem de alguma maneira prejudicar a pré-candidatura do Lula? Olha, eu acho que no calor da hora, às vezes algumas expressões políticas são menos cuidadosas do que aconteceria num ambiente mais frio, mais propício a fazer pronunciamentos assim, muito cuidados. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, porque se nós fizermos aí um campeonato de pataquadas, de falas inadequadas, de gafes, de grosserias, o outro lado certamente é campeão, mas assim, sem contraste. Então eu não acho que, de forma alguma, a liderança do presidente Lula, que é construída com a sua trajetória de lutador pelo povo brasileiro, pelo sofrimento injusto que ele enfrentou nos últimos anos com o uso da justiça para fazer disputa política, eu acho que o recado de esperança que o Lula traz ao povo brasileiro, de forma alguma, fica comprometido com alguma expressão verbal que seja considerada menos adequada. Há informações também de que ontem houve um encontro entre a cúpula do PT, prefeita, exatamente para discutir o tom, né? A comunicação da campanha do ex-presidente Lula, exatamente por conta dessas declarações. Isso realmente aconteceu? É possível que haja, né, essa adaptação à comunicação da campanha? Olha, eu acho que a comunicação da campanha, e nós todos sabemos disso, aqueles que disputamos eleições, é um processo em que se fazem ajustes até encontrar o tom mais adequado. O Lula tem uma facilidade verbal extraordinária, certamente o melhor orador político no Brasil e talvez um dos melhores do mundo. Isso é largamente reconhecido, inclusive pelos seus adversários. Então, eu não acho que esse seja o grande problema que nós vamos enfrentar nesse momento. O que eu acho que está posto para nós como desafio é a reconstrução da esperança do povo brasileiro no seu próprio futuro.
esse processo de sacrifícios, de perdas, que infelizmente nos alcançaram tanto no país como no estado também. Nós estamos aí com essa situação da mineração, da falta de cuidados ambientais também posto aqui no estado. Isso certamente eu acho que é o assunto que deve priorizar a pauta política. O prefeito Adriana lembrou agora há pouco que o ex-presidente Lula vai passar aí pela sua cidade, por Juiz de Fora. Juiz de Fora foi a cidade também onde em 2018 o atual presidente, quando ainda era candidato Jair Bolsonaro, levou aquela facada. De alguma maneira, até do ponto de vista da segurança, a senhora, enquanto prefeita, teme que a presença do ex-presidente Lula possa gerar algum aumento de tensão, algum tensionamento a mais, até pela polarização política, que infelizmente essa polarização exacerbada a gente tem vivido? A senhora teme que de alguma maneira haja um aumento de tensão pela simples presença do ex-presidente Lula aí na cidade de Juiz de Fora, ou essa preocupação com a segurança, do ponto de vista mais prático possível, não permeia ainda as preocupações da senhora enquanto prefeita? Não, sem sombra de dúvida, a questão da segurança ela é prioritária numa visita de um vulto político histórico com a envergadura do Lula. É lógico que nós vamos estar empenhados com as forças de segurança daqui, com as quais temos excelentes relações, para que, de fato, seja garantido um clima de paz, de harmonia, em que a disputa política possa ser conduzida de forma civilizada. Aí eu quero mais uma vez me apoiar na sua fala. Essa polarização extremada a que chega a sociedade brasileira é um risco para a democracia, como está claro, as atitudes ultimamente tomadas pelo presidente da República. A polaridade exacerbada, ela é um desserviço à convivência humana. Então, com certeza, uma pessoa cordial, acolhedora, bem-humorada e carinhosa, como é o Lula, certamente é uma presença muito bem-vinda nesse cenário. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeita, a senhora conhece bem o quadro. Perguntas objetivas, respostas Conheço. também. A gente vai começar. Para começar, então, a educação e a importância dela. A coisa mais importante das políticas públicas. O piso nacional. Como é que é? Piso nacional. Desculpe, não ouvi. O piso nacional. O piso? Isso, dos professores. É lei, tem que ser cumprido. O PT em 2022. Vai chegar à presidência da República. O maior perigo para o Partido dos Trabalhadores. São as ameaças contra o processo democrático no Brasil. As declarações polêmicas do ex-presidente Lula. Serão certamente moduladas pela campanha e pela mensagem de esperança que ele tem para o povo brasileiro. O papel de Juiz de Fora para o PT. Juiz de Fora é uma cidade importantíssima para o PT e para o Brasil. Prefeita de Juiz de Fora, na Zona da Mata, Margarida Salomão, do PT, foi a nossa convidada de hoje aqui no Café com Política, falando sobre a política partidária e também sobre o aumento de 33% do piso do magistério aplicado aos professores municipais da cidade. Prefeita, obrigado pela presença, pela cordialidade de sempre com a gente aqui. Até a próxima. Eu que agradeço a você, Rodrigo, Adriana, essa conversa tão gostosa que nós acabamos de ter. Espero poder vir mais vezes para que a gente possa tomar um café gostoso com política. Pois é, e quem sabe até pessoalmente, já que a gente está retomando também as nossas entrevistas presenciais agora com essa possibilidade de flexibilização. Prefeita, mais uma vez, obrigada e até a próxima. Até a próxima.